Vivam! Faça chuva ou faça sol, vivam! Vivam e bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Quiseram os deuses da chuva e do sol fazer coincidir a publicação deste episódio com a chegada de um comboio de tempestades ao nosso país. Já vos explico o que quer dizer a expressão comboio de tempestades, embora a coisa seja mais ou menos intuitiva de entender. Quero deixar duas notas. A primeira é de que quando ocorrem fenómenos atípicos como este, como o caso do comboio das tempestades, é mais difícil prever o tempo que vai fazer. A segunda é que esta conversa foi gravada há uma semana e meia e por isso é importante situar no tempo o do relógio quando foi criado este episódio. Em todo caso, a conversa é muito interessante e aprendi muito sobre a fascinante ciência meteorológica. E o que tem a ver a meteorologia com a comunicação? Tudo. Dizer que vai chover, que venha aí ventania ou que vai ficar um calor de rachar, cria uma expectativa. E na nossa cabeça, a previsão passa rapidamente a certeza absoluta e não a uma probabilidade mais ou menos certa. Em caso de dúvida, vá à janela e observe com atenção o céu. Isso ajuda. Se ainda tiver incertezas inultrapassáveis, leve um guarda-chuva. Se chover, use-o. Se não chover, batize o instrumento como guarda-sol. A meteorologia é uma ciência de precisão, mas também de incerteza. Ouvimos a previsão na rádio, vemos os mapas na televisão, conferimos a aplicação no nosso telemóvel e no fim ou confiamos ou desconfiamos. Mas, afinal, vai chover ou não? É talvez a pergunta mais repetida a um meteorologista e esta semana traz-nos um cenário perfeito para explorar esta questão. Um verdadeiro comboio de tempestades está a chegar a Portugal. De resto, já chegou. Nos últimos dias tem-se sentido um tempo instável e prepare-se porque a tendência não vai mudar tão cedo. Um bloqueio anticiclónico sobre as Ilhas Britânicas está a funcionar como um muro invisível e empurrando as depressões diretamente para aqui, para a Península Ibérica. Os ingleses, se calhar, quiseram experimentar o clima algarvio e mandaram a chuva cá para baixo. O resultado é uma sequência de tempestades que nos vão atingir quase dia sim, dia não, com chuva intensa, a começar pelo sul do país, nesta terça-feira que passou, com previsões de instabilidade pelo menos até ao fim da semana. E a questão que se coloca é, podemos confiar totalmente nas previsões? Se tudo depende de modelos matemáticos e observações, por que é que por vezes a chuva anunciada nunca chega, ou pelo contrário, uma tempestade inesperada varre tudo sem aviso? Para responder a tudo isto, e não é fácil, convidei Bruno Café, meteorologista do Instituto de Meteorologia, um dos rostos da previsão do tempo em Portugal. Se já ouviu na televisão ou ouviu na rádio, sabe que ele tem o dom de explicar a meteorologia de forma clara e sem rodeios. E nesta conversa, ele ajuda-nos a perceber como tudo funciona nos bastidores, como se fazem previsões, que instrumentos são usados e o que mudou na meteorologia nos últimos anos, reduzindo a incerteza da previsão meteorológica. Nunca desaparece, mas está francamente reduzida. A minha pergunta-chave é: como é que se prevê o tempo? Sabia que todos os dias são lançados balões meteorológicos que sobem na atmosfera para medir pressão, vento, temperatura e umidade? E que os radares meteorológicos conseguem detectar em tempo real a formação de tempestades? Mas, mesmo com toda esta tecnologia, há fatores que tornam algumas previsões mais difíceis que outras, como os famigerados aguaceiros isolados, que podem cair forte, muito forte no local e deixar outro completamente seco a poucos quilómetros de distância, o que torna possível o desejo de poder ter, afinal, chuva no Nabal e sol na eira. Bruno Café explicou-me como é que os meteorologistas trabalham com milhares de dados e recorrem a modelos matemáticos complexos, mas também que precisam da experiência e da análise humana para interpretar informação. A meteorologia não é um jogo de certezas absolutas, mas sim de probabilidades bem calculadas. Então, e os fenómenos atípicos? O impacto das alterações climáticas? Afinal, estamos a ter mais fenómenos extremos ou apenas mais atenção sobre eles? Bruno Café desmonta desde logo este debate e explica que os dados mostram um aumento real das temperaturas e dos eventos severos, mas também conta como as redes sociais e a mediatização dos fenómenos fazem com que estejamos mais conscientes do que nunca. Mas sobram as perguntas. As tempestades de agora são mais fortes do que aquelas que aconteciam há 30 anos? As cidades estão mais vulneráveis à chuva intensa?
E o que é que acontece quando um ano inteiro de precipitação cai apenas num dia, como já aconteceu em algumas regiões da Península Ibérica? Volta e meia, recebemos todos um alerta nos média ou no nosso telemóvel, os chamados alertas ou avisos de tempo severo. Estes avisos meteorológicos ajudam, são úteis ou são alarmistas? Quando o Instituto de Meteorologia emite um aviso laranja ou vermelho, há sempre quem faça a crítica. Disseram que vinha uma tempestade e afinal não aconteceu nada. Mas, como explica Bruno Café, os avisos são sempre feitos com base na probabilidade de risco e não numa certeza absoluta. E se a tempestade acabar por não ser tão grave num determinado local, não é sinal que as previsões falharam, pode ser simplesmente que tivemos sorte. Falamos ainda de inteligência artificial na meteorologia, uma tecnologia que começa já a ser usada para prever padrões climáticos de forma ainda mais rápida e precisa. Será que alguma vez a inteligência dita artificial pode substituir os meteorologistas humanos ou continuará a ser necessário alguém para interpretar os dados e traduzir a incerteza da ciência para o público? E claro, não podemos deixar de perguntar: será que os meteorologistas conseguem ir a um jantar sem que alguém lhes pergunte: então, como é que vai estar o tempo amanhã? Este episódio é essencial para quem quer entender como se faz a previsão do tempo e por que motivo a incerteza nunca desaparece totalmente. Não é um problema da meteorologia, é nosso. E com um cenário meteorológico tão instável como o desta semana, é quase como se tivéssemos marcado este episódio de propósito. Mas juro, foi apenas coincidência. Não uma previsão, não uma probabilidade. Uma sorte. Viva! Bruno Café, meteorologista. Vemos-te na televisão, ouvimos-te na rádio a contar como é que vai estar o tempo. Essa devia ser a primeira pergunta, se isto não fosse um podcast, que é: como é que é no fim de semana? Vai chover? já te aborreces quando te fazem essas perguntas 500 mil vezes? Não me aborrece. Eu percebo porque é que as pessoas fazem a pergunta, quer dizer, é perfeitamente normal. E tu levas no telemóvel a previsão do dia, ou então dizes às pessoas: olha, vão lá, mas é ver ao site do... Exato, é o que apetece dizer muitas vezes, vão ver ao site, porque aí a informação está atualizada. E eu normalmente, quando fazem perguntas, estou de folga e quer dizer... mas porquê? Mas que é que nos estão a aborrecer? Quer dizer, mas então o que é que vai acontecer? E depois perguntam-te quando a coisa não corre bem. Isto é, quando tu prevês que vai chover e afinal não chove, ou que vai estar sol e afinal chove, te cobram-te? Não, por acaso as pessoas são muito simpáticas. As interações são sempre muito, muito cordiais, ou simpáticas, ou às vezes pode surgir uma piada em relação a isso, mas não passa muito disso. Até porque eu diria que essas falhas também são raras, ou são menos usuais do que eram aqui há uns anos. A nossa expectativa sempre quando ouvimos a previsão meteorológica é considerar que aquilo não é uma probabilidade, mas que aquilo é em princípio uma certeza. Como é que um meteorologista olha para essa ideia da incerteza? Bem, uma previsão nunca tem uma resposta preto ou branco, sim ou não. Isso raramente existe. Tem sempre alguma incerteza associada. Muitas vezes a incerteza é baixa, portanto, e temos previsões que são muito mais fidedignas e muito mais fáceis de fazer, e tem outras vezes em que a incerteza é muito mais elevada. Normalmente, quanto mais próximo estás do período para o qual estás a fazer a previsão, menor a incerteza, não é? Por exemplo, mas podes ter situações em que... Situações de aguaceiros. Os aguaceiros são sempre um exemplo clássico, porque tens precipitação que pode ocorrer com uma intensidade moderada a 10 km daqui, e aqui não cai uma pinga. Mas a previsão que tu fazes para a Grande Lisboa é uma previsão de aguaceiros. Mas depois, se calhar, uma pessoa que vem ter contigo e diz: então, mas ia chover, aguaceiros, e não me caiu uma pinga na cabeça. Portanto, há sempre aquela expectativa que é: lá está, sol na eira e chuva no naval, que é sempre aquilo que acontece. Como é que é o teu dia-a-dia? Tu estás a falar de afinar a previsão com absoluto rigor. O que é que tu tens? Que instrumentos é que tu tens?
Bem, nós quando chegamos ao nosso local de trabalho, estamos a receber, normalmente é uma altura em que se começa a receber a informação do Centro Europeu, que é aquela com que nós trabalhamos mais, e depois temos também informação que é gerada no próprio IPMA, com modelos que têm uma resolução um bocadinho mais melhor, portanto, para outro tipo de fenómenos que são fenómenos mais localizados, e é com isso que nós trabalhamos. Portanto, começamos a receber cartas de pressão, de precipitação, de vento, aos vários níveis, umidades relativas. Quase infinitos, não são infinitos, como é óbvio, mas são muitos produtos que temos para analisar, que também, pronto, fazemos um filtro que é de acordo com a situação que temos, sabemos mais ou menos por onde é que temos que nos virar em termos de análise de produtos. Porque é diferente, por exemplo, fazer uma previsão no verão ou no inverno? É diferente fazer uma previsão para diferentes tipos de situação. Sim, no verão tens normalmente um anticiclone que predomina, que é ele que afeta normalmente o estado do tempo. É óbvio que vais ter alterações, pode aparecer uma depressão. É o tal dos Açores? É o tal anticiclone dos Açores, normalmente, sim. Que a gente gosta, não é? Porque nos traz o bom tempo para nós, dependendo de onde ele estiver. O que é que faz que o raio do anticiclone suba ou desça? Temos alguma ideia científica sobre isto? Sim, tem muito a ver com a corrente de jato em altitude, que é uma corrente de jato que está mais nas latitudes mais a norte, e depois tem a ver com as depressões que são geradas mais a oeste e que normalmente atravessam o Atlântico e que são depressões mais escavadas, podem afetar a presença do anticiclone. E depois por assim dizer, é uma luta entre centros de ação. O anticiclone com as pressões elevadas, as depressões com as pressões baixas, e pronto. E normalmente o anticiclone é o que predomina no verão aqui na Como é que tu explicas isto às pessoas? Porque tu, quando tens que aparecer na televisão ou na rádio, a que é que tu dás ênfase? Quer dizer, tu tens esses dados todos, fizeste a previsão, já quero falar outra vez dos dados, mas depois tens que... Vamos lá, Bruno, tens 30 segundos aqui para contar toda a verdade sobre a meteorologia nas próximas horas. Normalmente a previsão meteorológica não carece de muita explicação. Ou seja, vais dizer que amanhã vai estar a ser um pouco nublado ao limpo, o vento está fraco a moderado do quadrante norte, a temperatura sobe a máxima, desce a mínima, ou seja, essa é a informação principal que passas. Normalmente não carece de muita explicação. É óbvio que isso pode acontecer em determinados É autoexplicativa, no fundo. Não que seja autoexplicativa, mas normalmente numa previsão que queres rápida e clara e sucinta, não é? Que é o que nós queremos, que essa informação passe de maneira clara, que as pessoas percebam a informação. Não carece de explicação a dizer amanhã vai estar a ser um pouco nublado ao limpo porque tens um anticiclone localizado nos Açores, está em crista sobre o continente, gera uma situação de estabilidade. Quer dizer, há aqui N processos físicos que não são necessários estar a explicar e que tu não explicas, não vale a pena. Sim, e que normalmente poderá ser aflorado, por exemplo, na apresentação do programa Bom Dia Portugal. Isso é feito de uma maneira simples, rápida, porque também no contexto em que está inserido essa apresentação não carece de grande elaboração em relação a esse tipo de situação. Olha, o que é que pode fazer com que uma previsão seja mais certa ou mais aproximada? É o tempo, o fator tempo? Podemos acreditar numa previsão quantas horas antes? De uma forma mais clara. Isso depende. Daqui a 5 minutos. Depende do tipo de situação. A previsão para daqui a uma semana podemos ter uma previsão para daqui a uma semana com uma certeza elevada. Pode acontecer, principalmente se for uma situação de estabilidade com o predomínio de anticiclone. Pode ser uma previsão mais certa do que se calhar estar a fazer uma previsão para amanhã, em que temos a aproximação de uma depressão a Portugal continental e que, pronto, com ela há aquela geração de aguaceiros, mas que depois está muito dependente de quão próxima a depressão vai estar de Portugal, porque pode fazer toda a diferença de teres um dia em que tens aguaceiros
se calhar durante todo o dia, ou então estar um bocadinho mais afastada e os aguaceiros acabarem por ficar um pouco sobre o mar e não chover. E lá está, é a altura da gente dizer mal dos meteorologistas, obviamente, como lá está, Deus inventou os economistas, não é? Para não deixar os meteorologistas sozinhos. Exato. Isto significa, há bocadinho estavas a falar dos dados, imagino cartas de satélite, como as imagens que nós costumamos ver, mas a densidade de dados que lá estão é muitíssimo maior. E depois o que é que tu fazes com esses dados? Lá está, vento, umidade, pressões atmosféricas. O que é que se faz exatamente nisso? Pões na bimbi, pões numa panela de pressão, mexes o caldo. O que é que se faz? Isto é, há discricionariedade que tu tenhas no teu trabalho e sensibilidades diferentes entre os meteorologistas, ou de todo é uma receita que é uma receita universal e é um processo automatizado? Não, há sempre alguma subjetividade. Até porque depois, quanto mais nos afastamos do período em que estamos, mais trabalhamos com probabilidades. Para resumir como é que funciona o nosso trabalho, eu posso dizer, para onde nós chegamos lá, o que nós fazemos primeiro é observar. Habitualmente? Às 8 da manhã, às 8 da noite. São turnos de 12 horas? 12 horas, sim. Uou! 12 horas. 12 horas. Então chegas lá às 8 da manhã. Às 8 da manhã. Portanto, a primeira coisa que nós fazemos, para já, é a passagem de turno, não é? Em que os nossos colegas dizem o que é que se passou nas últimas horas, qual é a previsão, as previsões que foram elaboradas. E nessa altura é uma altura que começamos a receber então os novos produtos. Portanto, porque há normalmente 2 atualizações por dia dos produtos do Centro Europeu e 4 do produto da Arome, que é um produto especializado. Quando tu estás a falar de produtos, estás a falar de informação? De tudo, sim. De toda a informação. O que nós fazemos depois é então observar o que é que se está a passar através de imagens de satélite, de estações meteorológicas, de boias, de sondas. Há N instrumentos de observação. São distribuídos pelo país? Sim, portanto temos estações distribuídas pelo país. Temos também sondas que são lançadas normalmente ao meio-dia, também de vários locais. Sondas, o que é que são sondas? Sondas aerológicas, portanto são instrumentos de medida que são lançados num balão. Automaticamente, neste caso aqui o de Lisboa é lançado do topo do edifício do IPMA, tipo balões de São João, bocadinho antes das 12. Exato. Pronto, e o balão vai subir na atmosfera, e esse instrumento que vai agarrado ao balão vai medindo pressão, vento, temperatura, umidade, portanto, e vai criar um perfil da atmosfera ao longo de uma hora e qualquer coisa. E depois dá para recuperar essa sonda? Sim, normalmente depois o balão acaba por arrebentar e a sonda cai algures. Cai algures. Em Portugal, em Espanha, no mar. Depende um pouco. Como é que vais recuperar? Isto com esse raio tão grande, quer dizer, dependendo lá está dos ventos, pode sim, cair exato, dependendo dos ventos, normalmente vai mais para o interior, porque aqui os ventos sopram predominantemente do quadrante oeste. Uma curiosidade, qual é o tamanho dessa pequena sonda? Diria que deve ser qualquer coisa, não sei, 20, 30 centímetros. Portanto, ao meio-dia convém, e tem paraquedas ao menos, ou convém a gente ir olhando para o céu? E portanto, mede o vento, mede a umidade? Sim, vários parâmetros. E essa informação, conforme a sonda vai subindo, vai transmitindo essa informação, que depois no final é agregada e é mostrada em forma de um gráfico em que nós podemos analisar como é que estava a atmosfera, neste caso a troposfera, que é onde são feitas as medições, nesta região, portanto aqui na região de Lisboa, embora muitas vezes, se o vento estiver muito intenso, pode ir ter a Espanha, e portanto temos um perfil. E qual é a utilidade desse perfil, desses dados, em comparação com os grandes dados que vêm da Europa? Fazer comparação com o que o modelo está a prever, ver zonas de estabilidade, de instabilidade, zonas em que camadas da troposfera possam estar mais secas, e principalmente fazer a comparação com
com o que o modelo está a dar e perceber se o modelo está a apanhar bem alguma situação. É uma calibração? É para isso que aquilo serve? É uma comparação? Vais juntar uma coisa à outra? Serve para várias coisas. Serve para o meteorologista observar e saber como é que está a atmosfera naquele local. É uma informação que também entra para os modelos, ou seja, porque os modelos funcionam todos com o início do processo de criação de uma previsão pelos modelos é através da observação. A observação é super importante. Sem ela não há previsão. E os modelos têm a observação que é maioritariamente de satélite, mas depois tem a observação das redes de estações meteorológicas de todo o mundo, tem as sondas, tem boias. Há muita informação radar. Radar meteorológico, como aquilo que há no aeroporto, que consegue medir em praticamente tempo real o que é que está a acontecer aqui à volta? O radar do aeroporto é específico para o aeroporto. Nós em Portugal continental temos um radar em Aroca, outro em Coruche e outro em Lolé. São esses os 3 radares meteorológicos em Portugal continental. Mas que são diferentes daqueles que estão no aeroporto? Sim, são diferentes. Sim. Então o que é que mede do aeroporto? É mais fino? Vai à procura de... Sim, penso que já tem um raio de muito mais pequeno. Mas eu sinceramente não conheço bem aliás, são dados que eu nunca vi. A informação que é dada aos aviões é do Instituto de Meteorologia ou são dados específicos que são colhidos automaticamente e são dados aos aviões? As previsões para os aeroportos são feitas pelo IPMA. E tem alguma meteorologia aeronáutica. E tem alguma especificidade pelo facto de ser para os aviões, imagino com maior rigor, porque os ventos são obviamente críticos, ou na realidade usam os mesmos modelos e depois é ajustado? Não, são usados os mesmos modelos, sim, ajustados, porque a previsão é uma previsão muito específica para o aeroporto. Enquanto a previsão geral tem que fazer previsão para Portugal inteiro, as previsões para os aeroportos são muito específicas. E é mais fácil? Lá está, porque tu estavas-me a dizer que tu dizes, ok, aqui vai chover ou vai haver aguaceiros, pode ser aqui, pode ser a 5 km, pode ser a 10 km. Então o que é que mudou nos últimos anos para que essa finura, essa eficiência da previsão tivesse melhorado? Porque ela de facto melhorou. Quer dizer, nós todos vemos o que é que acontece. Aliás, vemos quando há os alertas laranjas, os alertas vermelhos e de facto nós os avisos. Os avisos são mais úteis ou assustam mais? Fico sempre a pensar nisso, porque quando aquilo acontece dá-me jeito, obviamente saber, atenção, que isto vai ficar complicado. Por outro lado, se não acontecer, eu vou dizer, lá está, o que é que aconteceu para que não tivesse acontecido, mas aconteceu se calhar ali ao lado. Exato. Pronto. Os avisos são sempre uma situação de risco. Portanto, o que avisas no fundo é vejam lá. Exato. É isto que quer dizer. Atenção. Não vai acontecer, vejam lá. Exato. Atenção, pode acontecer durante este período. Está organizado em 4 níveis: o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho, de acordo com a severidade. E também entramos muito em conta com a probabilidade de um evento acontecer. É óbvio que os avisos, por exemplo, um aviso para Lisboa, numa situação de aguaceiros, vamos pensar em que sabemos que a situação é de aguaceiros, podem ocorrer aguaceiros fortes, é emitido um aviso. E os aguaceiros fortes podem acontecer a norte de Lisboa, mas o aviso foi emitido, um aviso amarelo para todo o distrito, e depois, se calhar, aqui na Grande Lisboa não caiu nada. E lá vão eles bater no. Não, mas isso é um clássico, quer dizer, eu acho que essa parte tu já estás habituado. Sendo que, lá está, os avisos são interessantes. É a minha sensação de que os episódios de mau tempo, aquele mais severo, existem mais, ou é só uma percepção de alguém que não tem sequer uma escala de tempo para pensar? Tipicamente tem havido mais severidade, mas há aqui, e principalmente para quem não está dentro da meteorologia, para quem só observa, só vê o que acontece ou segue através das redes sociais, há aqui outros fatores, que é, hoje em dia, quer dizer, toda a gente tem um telemóvel, toda a gente é capaz de filmar
algo que aconteceu e pôr nas redes sociais e automaticamente fica disponível para milhares ou milhões de pessoas. Temos também a questão dos nomes das tempestades, que também chama muito mais atenção para os fenómenos. Portanto, há aqui. Quem é que decidiu batizar as tempestades? Se calhar esse é o problema. Até, quer dizer, quando era pequeno, nasci em Viena, vivi sempre em Caminha, e temporais, por amor da santa, quer dizer, aquilo acontecia ter temporais, o inverno era inverno, era bastante agreste. Não há aqui grande diferença. Se calhar hoje as cidades estão pior organizadas, há mais trânsito por aí fora, mas por isso essa é a minha curiosidade, é saber se a frequência destes fenómenos está a aumentar ou a nossa atenção sobre estes fenómenos e o batismo que lhes estamos a dar está a aumentar a nossa atenção sobre eles. Penso que é uma mistura dos dois. É uma mistura dos dois. Tipicamente temos visto episódios que não são, ou seja, que já aconteceram. Por exemplo, ainda há pouco tempo tive numa reunião com outros meteorologistas espanhóis e falou-se sobre o evento de Valência de setembro, e foram mostrados vários casos em que aconteceram precipitações semelhantes, não com o mesmo impacto que teve desta vez, mas com quantidades semelhantes de precipitação. São fenómenos que já aconteceram. Portanto, o problema não foi a chuva, o problema foi o próprio o ambiente e a maneira como o urbanismo tem construído as cidades. Também, sim. E depois há uma diferença de onde é que vai cair a precipitação. Naquele caso, a precipitação, a maior parte da precipitação ocorreu. Foi muita precipitação, porque foi uma situação em que tivemos uma precipitação que é normal acontecer durante um ano inteiro, aconteceu durante um dia. Portanto, é uma quantidade absurda de precipitação. E não é possível prever com um grau de finura que aquilo vai acontecer exatamente naquele ponto? É possível prever que vai acontecer um evento daquela magnitude. É possível prever uma zona onde pode acontecer aquele tipo de evento. Depois os impactos são mais difíceis de prever. Neste caso aconteceu numa zona que estava muito vulnerável, junto a um rio, muita construção, onde antes passava um rio que era muito mais. Agora passa cimento, não é? Claro. E é possível. Há aquele fenómeno que eu não compreendo, que é o fenómeno de haver células. Uma célula, outra. O que é uma célula? Uma célula meteorológica? Uma célula convectiva, é aquilo que nós utilizamos. E agora em português, o que é uma célula convectiva? que é para... No fundo, é uma nuvem com desenvolvimento vertical, portanto, que se estende bastante em altitude e que é capaz de gerar precipitação. Normalmente precipitação. E é escura? Conseguimos vê-la visualmente? Sim. Conseguimos olhar para ela? Sim, conseguimos. E portanto, é uma nuvem gigantesca com uma quantidade olímpica de água? Não, pode ser uma célula convectiva, pode ser uma nuvem simples de desenvolvimento vertical, que é capaz de gerar um aguaceiro moderado, não precisa ser um aguaceiro forte. Isto depois, a organização das células depois dá severidades diferentes. Se tu olhares para o teu computador e vires, não sei se consegue ver no computador, vamos ver, um conjunto de muitas células muito vermelhas carregadas com muita água, em princípio tu consegues olhar para isso e dizer: vem chuva da grossa aqui. Sim, nós não observamos as células per se. Portanto, podemos ver a nebulosidade, podemos ver o quanto é que o modelo está a prever de precipitação em determinados locais, e nessa altura nós conseguimos saber que há uma situação de alguma severidade e que pode ter impacto com os acumulados de precipitação elevados à superfície. E nessa altura pegas no telefonezinho, não sei como é que funciona essa comunicação, ligas para a Proteção Civil e dizes: temos aqui um fenómeno que pode acontecer com este determinado risco. Sim, o contacto com a Proteção Civil é diário. Portanto, nós todos os dias de manhã fazemos um briefing para a Proteção Civil. Aliás, esse é quando nós chegamos e fazemos a análise da situação, do que é que se passou, das observações do modelo, o que é que o modelo está a dar, o que é que está a prever. O passo seguinte é fazer a previsão descritiva e fazer um briefing para a Proteção Civil, que ocorre por volta das 10h30, 10h40, isso é diário? Todas as manhãs, sim. E nessa altura nós passamos a informação à Proteção Civil
normalmente dos 3 dias, portanto, do próprio dia e dos 2 dias seguintes, e damos também uma tendência para os dias seguintes, às vezes até 1 ou 2 semanas, e isso é feito com outra regularidade. Quando tu estás aqui, observas obviamente a zona de Portugal continental, Madeira e Açores também é uma zona que tu cobres habitualmente, ou aí há meteorologistas que estão lá a fazer a previsão usando os modelos mais locais? Não, Madeira nós fazemos também a previsão aqui no continente. Os Açores é que têm uma delegação regional com os seus meteorologistas que faz a previsão para o próprio arquipélago. Quer dizer, quem foi os Açores percebe quão aquilo muda muito rapidamente. Ainda bem que não tem que fazer a previsão para os Açores. Quer dizer, são milhares de quilómetros, não é? Que há ali. Sim, é muito largo e tem muitas variações durante o dia. É uma previsão. Nunca fiz a previsão. É óbvio que vejo muitas vezes a previsão, até porque na apresentação do Bom Dia Portugal temos que fazer a apresentação para o arquipélago dos Açores. Mas pronto, tem as suas dificuldades, como também tem o continente e como também tem a Madeira. Os arquipélagos são complicados. Olha, quem tem razão? Os negacionistas que dizem que isto afinal não está a mudar nada, ou aqueles que dizem que está aí uma catástrofe e o número de alterações climáticas são muito notórias? Bem, não é consensual, mas é quase consensual. Como é que tu vês no teu dia a dia? Como é que tu vês estas alterações, no fundo? No dia a dia a gente não vê muito essas alterações, ou seja, na previsão, quem faz a previsão para 5 dias, normalmente, que é aquilo que nós fazemos, essa não é visível. E nas médias ao longo do tempo, a subida sucessiva, 1, 2 graus, depois lá está, mais uma vez, esta nossa sensação quase absurda que é: então, mas eles estão a dizer que aquilo em média subiu 2 graus por mês e este raio deste junho foi ventoso e não tive nem deu para ir à praia. Quase um contrassenso, não é? Sim, eu compreendo que às vezes é difícil perceber e relacionar os números que são veiculados com aquilo que nós vemos no dia a dia. Mas, por exemplo, agora 2024 saiu um relatório do Copérnicos em que o valor médio da temperatura global ficou acima de 1,5%, 1,5 grau e meio, em relação aos períodos ao período pré-industrial. E isso é uma ciência? Isso está lá, está registado e é verdadeiro? Sim. Isto é tudo feito com dados de observação. E que são trabalhados no sentido de depois retirar a informação que é importante deles. Quando tu vais às tuas redes sociais e vês aquilo que se diz de quem não olha para a ciência, mas dá um bitite, afinal somos todos meteorologistas, como é que tu te sentes? As pessoas têm. As pessoas, para já, hoje em dia, e isso é um paradigma que mudou nos últimos anos, é dos institutos fornecerem os dados de observação, e os dados de previsão estão abertos. Não são todos os dados, como é óbvio, mas tem muita informação. Quem quiser fazer contas pode fazer. Exato. Quem quiser fazer contas, quem quiser fazer uma previsão, tem muitos dados por onde pode usar. Um amador consegue fazer isso? Sim. Hoje em dia o Centro Europeu, que é o modelo que nós utilizamos, disponibiliza imensos produtos de meteorologia, de dados de previsão a vários dias, de ensemble, que é, portanto, utilizado para as probabilidades. Há N produtos que podem ser consultados e portanto também há mais pessoas hoje em dia nas redes sociais a dar os seus bitites sobre a meteorologia. E não te angustia, não te zanga? Não, acho que é uma situação normal. Zanga, fico um bocado irritado às vezes se vejo que querem tirar partido da sua posição, porque há aqui muitas redes sociais que têm um peso muito grande, têm muitos seguidores. Exato. E às vezes, como não tem estas pessoas não têm a responsabilidade que o IPMA tem, não é? Não tem a obrigação de rigor e de ciência que nós temos, podem dizer o que quiserem.
Podem fazer uma previsão, lá está, na sua rede, como quiserem, e dizer vejam aqui que vai acontecer isto ou aquilo e nunca. Eu tenho uma. Quer dizer, acho que todos temos a experiência, a democratização dos telemóveis ditos espertos. Eu tenho para aí, sei lá, 10 aplicações de meteorologia e nem sempre estão de acordo umas com as outras. Há ali uma discussão no meu telemóvel, dizer olha que vai chover, olha que não vai. Porque que haverá essas diferenças? Usam modelos diferentes? Podem usar, sim, diferentes? Podem usar modelos diferentes. E, por exemplo, a aplicação do IPMA, baseada no modelo do Centro Europeu, mas tem um algoritmo próprio. Portanto, um algoritmo foi criado por meteorologistas do IPMA. O algoritmo é que é a maneira de calcular? Sim, o peso que dão a determinados produtos para a previsão da nebulosidade ou da precipitação. É como uma receita? É como fazer uma receita numa cozinha? Sim. Mais um bocadinho disto, menos um bocadinho daquilo, e depois vais afinando em função do que vai acontecendo. Exato. E pronto, e temos a vantagem de ter acesso a todas as nossas observações e elas também entram neste jogo de afinar a previsão em si. E depois juntas dados reais, porque depois vais sabendo o que é que chove verdadeiramente em determinados pontos meteorológicos, como é que está o vento, como é que está a pressão. Tu consegues recalibrar isto tudo. Sim, isso é um processo que é feito cada vez que são produzidos esses dados para a aplicação. E depois, lá está, tiras esta informação toda e lá vens tu com o papel debaixo do braço aqui para a RTP, para o Bom Dia Portugal e dizer como é que a coisa está. Como é que corre essa experiência? Como é que ainda te lembras das primeiras vezes que tiveste que enfrentar? Lá está com o ecrã. Saudoso Antímio de Azevedo, quer dizer, sempre um mestre outro nível, sim. Extraordinário em termos de comunicador, fantástico mesmo. Como é que é essa experiência de falar para uma câmara? Lá está, não há uma reação do outro lado, há apenas contar as coisas. Tens reações das pessoas? Sim. De vez em quando. Muitas vezes pelos olhares, nota-se, às vezes sou mesmo interpelado. Já tive até algumas histórias engraçadas. Então o que é que te acontece? Uma vez fui interpelado por uma senhora que veio ter comigo. Olá, é o Bruno Café. Eu já sei quando vem com aquela história do é o Bruno Café, não é assim? Sim, já sei o que é. Já sei o que é que vem. E a minha mãe gosta muito de si. Assim, que bom. Você não faz ideia, mas ela tem um gato. E eu assim, ui. Sabe como é que se chama o gato? Eu assim, já estou a ver. Bruno Café. Boa. Então que foi logo o nome todo. Isso. E pronto, e sou muitas vezes, algumas vezes interpelado sim, na rua. As pessoas vêm ter comigo e, como eu disse, já. São simpáticas ou são simpáticas? Não, são muito cordiais, muito simpáticas. Nunca tive uma má experiência. Muito bem. Olha, exato. Olha, quando eu olho para o outro lado do Atlântico, para Los Angeles e para aqueles fogos que lá aconteceram, e fiquei a pensar, quer dizer, como é que não há maneira de controlar estes fenómenos absolutamente extremos quando se conjugam baixa umidade, vento, fogo descontrolado? Acontece-nos também aqui. Alguma coisa que possas fazer para tentar ajudar, no fundo, a controlar? Vais dizendo que vai acontecer, não é? Sim, vai acontecer. E quando a severidade é desta magnitude, é muito difícil haver um combate que seja muito eficaz. Em Portugal, pronto, sofremos um pouco também do mesmo. O períodos grandes sem precipitação, depois com ventos mais intensos, umidades relativas baixas, e pronto. E a partir do momento em que se inicia um incêndio, o combate pode ser muito complicado se as situações, se as condições meteorológicas forem severas. Os modelos em Portugal já conseguem prever depois como é que o próprio fogo se pode desenvolver, ou isso é os bombeiros e a proteção civil é que fazem essa parte? Portanto, o que nós fazemos é uma previsão do risco de incêndio, do perigo de incêndio rural. Ou seja, se existem as condições
que até, por exemplo, até aí, se houve uma situação de seca, se os combustíveis estão muito secos, os combustíveis finos, os médios e os grossos, A caruma que existe das árvores que caem. Exato. Se nos próximos dias não houver precipitação, se o vento for intenso, se as umidades relativas forem baixas, o perigo de incêndio rural é muito elevado. É óbvio que não há incêndio se não houver ignição. Sim, mas normalmente há sempre algumas ignições, sejam elas criminosas ou acidentais, e portanto, a partir desse momento, então o processo tem tudo para correr mal, no fundo, e para se espalhar rapidamente. Pois, exato. Nós na nossa interação com a Proteção Civil, portanto, temos esse briefing diário em que falamos, principalmente na altura da época dos fogos, falamos muito nas condições, como é que vai estar. Como é que vão estar as condições para os próximos dias? Temos também um boletim específico que é elaborado durante a noite para o apoio ao combate aos incêndios rurais e pronto. E depois, a partir daí, a partir do momento em que há ignição, quer dizer, existem estas ferramentas que ajudam no combate aos incêndios. Olha, como é que é a tua relação com a inteligência artificial? Já é usada ou ainda não? Ou ainda estes modelos já estão a usar isso ou ainda não? Sim, já começam a ser disponibilizados previsões produzidas pela inteligência artificial. E o que é que te parecem? Ainda são incipientes ou já são para levar a sério? Não, já começam a apresentar resultados interessantes, sim. O que é que aquilo faz que um ser humano não faça? No fundo é isto, porque em princípio os computadores são bons a fazer contas, claro que sim. Sim. Neste momento o que está a acontecer é a produção de produtos, a produção de produtos semelhantes àqueles que são feitos, que já eram feitos anteriormente, só que de uma maneira muito mais rápida. E que assenta muito na observação. Ou seja, em que sentido? Eu estou a dizer isto em que sentido? É um mastigar da informação que já existe de outra forma. Exato, portanto, a inteligência artificial, os modelos de inteligência artificial o que fazem vão ver as observações todas que estão disponibilizadas, o que é que aconteceu quando determinadas situações estavam quando havia uma determinada situação, ele compara, ok, hoje temos esta situação. Houve alturas em que a situação era a mesma. O que é que aconteceu? Padrões, exato, vai à procura de padrões. E portanto a inteligência artificial tem muito para evoluir, no sentido em que quanto mais melhorarmos a rede de observações, melhor será o resultado final da inteligência artificial. E quanto mais dados lá puseres, quanto mais contexto lá puseres, mais ele vai conseguir fazer essas correlações e depois mostrar-te dados que... onde é que entra a subjetividade e a objetividade de um cientista meteorologista? Entra um pouco quando começa a haver mais incerteza. Como é que tu lidas com a incerteza? Incerteza faz parte. Portanto, a atmosfera é um sistema incerto, dinâmico com predictabilidade limitada e, portanto, há sempre alguma incerteza. Mesmo num dia de céu pouco nublado ou limpo, às vezes pode chover. Não. Se nós dissemos não chove, não chove. Não, mas pode haver. Pode ser um dia de céu limpo ou podes ter algumas nuvens que estão a aparecer que já criam um dia de céu pouco nublado. Portanto, há uma incerteza que é pouco importante neste caso, não é? E depois tens as incertezas que são muito importantes, que é a precipitação forte que ocorre em determinados locais e que não ocorre noutros e que muitas vezes são difíceis de prever. Bruno, o que é um bom dia de sol para ti? O que é um bom dia de sol para mim? Sim, porque eu não sei quem é que batizou agora o nosso Instituto do Mar e da Atmosfera. Aquilo devia-se chamar Instituto do Sol, do Vento e da Chuva. Quer dizer, era muito mais. Instituto do Sol era muito mais engraçado. O que é um bom dia de sol para ti? Não sei como é que tu te dás com o mau tempo. Como é que tu te dás com o mau tempo? Depende se estou a trabalhar ou se não estou a trabalhar. Se estiver a trabalhar, gosto das duas coisas. Tanto gosto de um dia de céu limpo para descansar um pouco, como gosto de um dia que dá muito mais pica trabalhar e fazer a previsão. Deve ser muito difícil lá no Instituto marcarem férias.
Queremos todos para a mesma altura. Toda a gente a ver onde é que vai ficar. Nós, os seres humanos, queremos sempre a certeza absoluta e nem sempre há essa resposta. Em princípio, no verão está melhor tempo, sem contar com as ondas de calor, e no inverno chove mais e está mais frio. No meu norte, diz-se que o 1º de agosto é o primeiro de inverno. E o meu amigo Zé Terra, que é um otimista meteorológico, anuncia-me sempre que isto vai levantar quando chove a cântaros e o céu ainda está negro. E sim, a previsão acaba por se cumprir. E o Teixeira, que é do Porto, sempre enunciou com graça que o norte é tão acolhedor que até o inverno decidiu passar por lá as férias de verão. Na minha praia de Moledo, é certo e sabido que a nortada pode desgraçar qualquer dia de banhos, mas que quando nem uma pisca de vento corre, é o melhor dia de praia do ano. O problema é saber qual é esse dia. Assim, os meteorologistas, que usam grandes números para prever o tempo, escrevem com letras miudinhas que há uns sítios especiais onde há os chamados microclimas. Tudo para complicar a nossa vida. Em caso de profunda irritação ou neura, com o mau tempo, há sempre uma expressão que podem usar. Vai lá fora ver se chove. Não é bonito, mas ajuda a aliviar o espírito. Sejam otimistas, afinal falta só mês e pico para a primavera. E isto vai levantar. Até para a semana.